Wagner Dias, a gente já se conhece já, eu sou aqui do Oferta Terreno. Eu fiz um vídeo recentemente para tratar o assunto que, assim, quando você faz uma viabilidade, você tem uma série de composições de empréstimos, financiamentos, com vendas e tal, que isso alavanca o empreendimento imobiliário e, portanto, dá a possibilidade de você não fazer todo o investimento necessário e também ter que pagar juros e etc. e assim por diante. Mas tem uma modalidade que eu criei um vídeo recente aí para falar do crédito associativo da Caixa Econômica Federal, tá? Então, nesse outro vídeo eu dou assim, muito mais conceitos sobre o funcionamento e como surgiu e etc. o crédito associativo, que é uma modalidade de financiamento habitacional exclusiva do Brasil, mas o crédito associativo ele tem duas pontas. Uma ponta de entrada de recurso é o próprio associativo e a outra ponta de entrada de recurso é o crédito PJ. Então, eu vou explicar na ferramenta, vou fazer. Então, tem um vídeo que fala em linhas gerais do crédito associativo. Agora tem esse vídeo aqui, que ele vai tratar apenas os detalhes do fluxo do associativo, tá? E também tem um outro vídeo que eu estou criando, que vai estar aí na sequência, que é para falar só do crédito PJ, dos detalhes do crédito PJ. Por que é importante você saber isso? Porque você vai olhar isso na ferramenta e você vai ter um entendimento claro de como funciona. Porque ele assim, a ferramenta calcula isso de uma maneira bem simples e bem transparente, mas em função de tudo que a gente vem conversando com os clientes, eu resolvi fazer mais 2 vídeos para deixar isso mais claro para você, tá bom? Então, eu vou agora entrar na ferramenta, já vou entrar direto no quadro que trata o fluxo, e aí a gente já vai fazer essa análise. Vamos lá? Então, vamos lá. Para recapitular, eu já estou com a viabilidade prontinha aqui. Ó, vem aqui, ó, vou entrar aqui na minha viabilidade, ó, vou dar um editar aqui, tá? Venho no financeiro, crédito associativo, tá? Primeira coisa aqui que a gente tem isso aqui já é uma configuração e eu vou tratar só desse fluxo aqui agora. No outro vídeo eu vou falar do fluxo de baixo, que é o PJ, e nesse vídeo eu não vou falar mais nele, beleza? Então a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o seguinte, cara, como é que funciona tudo isso e da onde vem essa informação, né? Então, eu vou fazer aqui uma configuração básica, ou seja, eu estou colocando aqui demanda mínima, o valor da obra, né? O valor de avaliação do terreno eu vou deixar zerado, compõe ou não demanda, eu vou deixar aqui, eu vou deixar não, porque o valor está zerado, e depois eu vou preenchendo as coisas aqui, tá? Vou deixar parcela de habite zerado, carência de habite zerado e carência de aprovação zerado. Daqui para baixo, esse cara aqui é crédito PJ. Aqui em cima é tudo associativo, beleza? Então, estou configurando o associativo. Lembrando o seguinte, ó, esses 50 milhões aqui, ó, se eu fechar, ó, eu já editei ele, mas se eu for aqui, ó, na minha obra, ó, tá dando 50 milhões e 2.500 reais, tá? Se eu quiser ajustar aqui para ficar certinho, isso aqui é totalmente editável, porque cada incorporadora tem o seu, mas eu vou aqui bater os números, tá? Então, deixa eu só tirar aqui, beleza, alterei. Então, você já entendeu que no meu caso, como se eu sou um incorporador, um desenvolvedor ou um construtor, pode ser que eu consegui meu GERIC agora, então a minha demanda mínima, ou seja, a Caixa exige como garantia, né, o valor da obra. Então, é isso. Então, demanda mínima é o valor assim, ó, demanda mínima é uma composição, uma matriz de conjugação entre, recapitulando rapidinho, entre obra, terreno e vendas de unidades, tá? Então, a gente precisa fazer o quê? Vender, precisa, de repente, dar o terreno como garantia e também preciso começar a obra. Tudo isso, essa mistura dessas 3 coisas pode formar a demanda mínima. Se eu vender 100% do negócio no mês de lançamento e não começasse a construir, eu atingo a demanda mínima, tá? Só que eu não vou ter nenhuma medição de crédito associativo de obra, porque a obra não começou. Já vou fazer todos esses exercícios aqui para você ver, tá? Então vamos ver aqui, ó. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui é o seguinte, tá? Aqui, ó, a demanda mínima de 50 milhões, 250 mil, valor de avaliação terreno deixei zerado, não está compondo a demanda, ele trouxe aqui, ó, 300 unidades e a parcela do habite de 5%, perdão. Deixa eu só zerar aqui a parcela do habite, por quê? Porque eu quero deixar zerado para você ver. Então tá tudo zero. Aqui é aqui que começa a brincadeira. Então vamos entender o que é isso aqui, ó. Tá? 21 unidades vendidas em 7 de 5 de 1 de 7 de 2025, beleza? Então o que são essas 21 unidades? Se eu entrar aqui, ó, tá? Eu tenho aqui dentro desta estrutura aqui, ó, tá vendo? Eu tenho 17 unidades e meia, porque a gente distribui percentual, né? Então as curvas de velocidade de venda são em percentual. Nessa primeira eu tenho 17 unidades e meia e nessa segunda 3,5. Então no mês 7 de 2025 eu estou vendendo 3,5 unidades dessa, mais 17,5 no mesmo mês. Então se eu voltar lá, ó, voltar lá no financiamento no crédito associativo e editar aqui, ó, já deu as 21 unidades. Se eu for nos meses posteriores, eu vou chegar nessa mesma quantidade de unidades vendidas, beleza? Então, deciframos esse primeiro cara aqui, decifrado. Aí começa, já vou fazer uma movimentação aqui, que aí você vai olhar e vai falar, opa, aí, mas você vai fazer todo sentido, tá? Lembrando o seguinte, antes de fazer essa movimentação, eu quero explicar esse cara aqui, ó.
tá? O que é esses 5.635.000, né? Se eu for lá, ó, eu vou voltar lá, ó, no empreendimento, ó, vou dar um editar aqui, ó, eu vou nesse verdinho aqui, aliás, tá vendo? Eu tenho uma parcela CEF aqui, ó, na tabela de vendas, que é 80% do valor da unidade. Nessa estrutura aqui é 280 mil, tá? Na outra estrutura, se eu entrar aqui, ó, é de 210. Então, se eu pegar 210 vezes 3,5, tá? Mais 280 mil vezes 17,5, eu vou chegar, pode fazer aí a conta, tá? Eu vou chegar aqui, ó, nesse valor. Ou seja, o que eu quero dizer? O valor do contrato aqui, ó, é só da parcela de financiamento com a Caixa Econômica Federal, que é 80% do valor da unidade no nosso exemplo aqui, tá? O que o incorporador recebe direto não entra nessa conta. Se entrasse, não seria 5.600, seria 5. Seria mais dinheiro aqui. Por quê? Por que não entra? Porque a Caixa, ela olha o que ela tá combinado com o cliente. Ou seja, eu estou financiando 80% da unidade e os outros 20% que é direto, não entra na conta da Caixa Econômica, porque é direto incorporador e cliente final. A Caixa só olha a relação dela com o cliente. Então, neste meu exemplo aqui de viabilidade, é 80% do valor das unidades, tá? Então, se fosse aqui 100%, a gente já está mais ou menos, em vez de 5.600.000, já está aí na casa dos 6,5 milhões, entre 6,5 milhões e 7 milhões. Mas na conta aqui a gente tem que tirar fora todo o recebível direto. Ou seja, o que o incorporador combinou com o cliente final, que é 20% do valor da unidade, isso não entra na conta de demanda mínima, ok? Esse é o primeiro item, tá? Se a gente for ver aqui, ó, nesse caso aqui eu tenho 5.635, aqui eu tenho mais, ó, então ele vai acumulando. Tem aqui, ó, acumulado de quantidade de apartamentos ou unidades habitacionais, e aqui, ó, eu tenho, e é o valor total dos contratos, não importa se o incorporador recebeu ou não, a Caixa ela quer saber o seguinte, para atingir a demanda mínima, é o valor total dos contratos. Aqui eu vendi no mês, ó, vendi 7, eu vendi 5.600, no mês 8 vendi mais 21, são 42, então são mais 5.600.000, no mês 9 mais 21, 5.600.000, no mês 10 mais 9 unidades, o total 72, então tem mais 2.415.000, tá? Aqui nesse cara, a curva de obra não começou, porque a curva começa em 1 de 2026. Então, eu não posso contabilizar nada de obra aqui nesta coluna, porque isso, da onde vem esse número? Então vamos entender da onde vem esse número aqui, ó, tá? Ó, tá aqui, ó, 1/6 de 2026, 500.025, 1% de obra. Então, ó, vou sair daqui, venho na obra, vou abrir a curva de obra, tá aqui, ó, 1/6 de 2026, 500.000, que é 1% da curva de obra. Entendeu? Então tá tudo amarrado. Se eu voltar aqui novamente, eu vou editar aqui, vou clicar nesse cara aqui, ó. Então já entendemos a curva de obra. Conforme a curva de obra vai evoluindo, tá? A gente vai tendo aqui curva de obra acontecendo, tá? E esse cara aqui, o que ele é? Ele é o acumulado, tá? Dos contratos mais a obra. Então aqui, ó, no primeiro mês aqui, que é 7 de 2025, a minha viabilidade prevê 5.600.000 de vendas, no mês 8 mais 5.600.000, logo a gente tem aqui, ó, 5.600 com 5.600 dá 11.270, mais no mês 9 aqui, ó, 5.635, então vai para o acumulado, ou seja, a soma desses três aqui vai para 16.900, né? E aí eu vou descendo aqui, ó, somou mais 2.415.000 e somaria, se tivesse obra rolando aqui, ele também soma, tá? Então, como não tem obra rolando, ele não vai somar, tá? Ele vai somar quando? Aqui, ó, tá vendo? Se eu pegar isso aqui é contrato de venda pura, ou seja, até aqui eu vendi 84 unidades habitacionais, que tá dando aqui de contrato com a Caixa 22.540, mas a partir daqui eu tenho uma medição de obra, ou seja, a obra rodou. Então, eu vou ter 22.540 mais 1.610 mais 500.025. Então, ele já fez a conta aqui, já somou esses dois caras aqui no acumulado. Por quê? Porque essa coluna aqui é para você saber quando você atinge a demanda mínima, tá? E aí você vem vindo aqui, ó. Aqui, ó, 24.650 mais 610 de vendas, ou seja, estamos com 96 unidades vendidas, que foram mais 6 nesse mês, tá? Dá 610 mais 525 de obra, dá 26 milhões, porque mais 2% de obra aqui, mais na verdade, tá rodando, né? Mais 1% de obra, que aqui é o acumulado da obra, ele deu mais 500.000 aqui, tá? Então deu 26.760. No mês 3, eu tenho aqui, ó, mais 6 unidades vendidas, o total de 102, mais 1.610 de agregação, ou seja, contratos com a Caixa, para mandar para a Caixa de unidades habitacionais vendidas, tá? Agregação, eles usam esse nome de agregação. Aqui, ó, eu tô já com 4% de obra, ou seja, rodou mais 1 milhão aqui, deu 29, se eu pegar 26.760 do mês anterior, mais 1.610, mais 1 milhão, 1.610 de venda de unidade, mais 1 de obra evoluída, dá 29 milhões. No mês 4, ó, vendi mais 6 unidades,
São 108 no total, mais um 610. Aí estamos aqui, ó, no acumulado aqui de obra, já estamos com 7%, ou seja, rodou 3% de um mês para o outro, que dá 1 milhão e 500, ou seja, estamos subindo aqui para 32 milhões, tá? Aqui, ó, no mês 5, o que acontece? Aí eu tenho aqui mais 6 unidades, vou para 114, um 610, tá? E aí tem mais 2 milhões de obra, porque a gente já rodou 4%. Então, o total aqui já acumulado de tudo que aconteceu de vendas, mais tudo que já rolou de obra, tá dando 36 milhões. Aí, ó, no mês 7, são mais 6 unidades vendidas, 1 milhão 610 de venda, mais 3 milhões de obra, a gente subiu para 44,810, tá? 44 milhões. No mês 8, mais 6 unidades vendidas, o total 132, que dá mais 1 milhão 610 de agregação de unidades, né? E aí mais aqui, ó, a gente tem uma variação aqui, ó, de 7%, ou seja, entrou 3 milhões e meio aqui de obra executada, portanto a gente atingiu aqui 49 milhões 920, né? Só 49 milhões para o meu rating na caixa tem que passar dos 50, então eu não cheguei ainda na demanda mínima, tá? Vou chegar na demanda mínima quando? Quando eu colocar aqui, ó, mais venda de unidades, ou seja, 1,610, mais 3 milhões e meio de obra, opa, aí se eu pegar 49,920, mais 3 milhões e meio, mais 1,610, que dá mais ou menos 5 milhões, cara, eu passo dos 50, portanto a caixa, o que ela faz? Demanda mínima atingida, e aí ela faz aqui, ó, a primeira liberação. Agora a gente precisa entender o que é esta primeira liberação aqui, ó, tá? Minha gente, de uma maneira bem simples, o que são esses 13, 330 e 800? É a primeira medição do crédito associativo. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui é o seguinte, rolou 36% de obra e nós temos 138 unidades vendidas, tá? Então, guardem estes números, tá? Mas para facilitar a vida, eu já criei aqui uma memória de cálculo para você ver, tá? Como é que a gente chega nisso? Então, tá aqui a memória de cálculo, eu já vou fazer aqui para você ver, tá? Então, antes disso, eu vou voltar na estrutura para a gente entender essa primeira parte aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos voltar lá na estrutura. E na estrutura, o que a gente tem aqui, ó? Vou lá aqui, ó. Aqui, ó, na estrutura, que são as unidades que eu coloquei para vender, ó, 2 dormitórios e 1 dormitório. Qual que é o valor médio do 2 dormitórios? 350. O de 1 dormitório, 262,500. Então, se eu voltar aqui, ó, tá tudo certo esse cara aqui, ó, tá? E aí, olha só. Uma eu tenho 250, na de 2 dormitórios eu tenho 250 unidades e na de 1 dormitório 50 unidades. Se eu voltar lá, ó, 250 unidades de 2 dormitórios e 50 unidades de 1 dormitório. As velocidades de venda são as mesmas, tá? Eu coloquei a velocidade máxima aqui para estressar o cenário, que são 48 meses, tá? Então eu já coloquei essa velocidade. Então a velocidade está igual. Logo, se eu voltar aqui, ó, então se eu ver aqui, ó, essa está em 48 meses, né, que são 250 unidades. Se eu voltar na outra ali, eu vou ver de 1 dormitório, 50 unidades, vendendo também num prazo bem longo de 48 meses aqui, beleza? Então, na nossa memória de cálculo, a gente já entendeu que uma tipologia, na média, está 350, outra tipologia, que é 2 dormitórios, 250 unidades, 350, 1.000. Aqui é de 1 dormitório, são 50 unidades no valor de 262, tá? Aí tem uma outra coisa aqui que é importante você ver. Se eu voltar aqui, ó, né, ó, eu estou na tipologia de 1 dormitório. Então, se eu for ver aqui, ó, são 50 unidades, 30 metros, aquela coisa toda. E aí eu tenho um cara aqui que se chama, nas vendas aqui, ó, se chama parcela CEF, 210 mil, que é o quê? 80% do valor da unidade, que é 262. Logo, na nossa memória de cálculo aqui, a gente chega aqui, ó, em 210. Então tá aqui, ó, 210. Na de 2 dormitórios é o mesmo conceito. Então eu vou voltar aqui, ó, volta aqui, na de 2 dormitórios, vou clicar aqui, ó, o valor da unidade é 350 mil, ó, tá? E aí quando eu volto aqui, ó, a parcela CEF é 80, ó, parcela CEF 80%, 280 mil. Se eu for aqui, ó, 280 mil. E aí a gente vendeu 138 unidades, que na nossa velocidade de venda está muito esticada para a gente entender como é que funciona o crédito associativo. Ela prevê o seguinte, e aí quando você muda a velocidade, muda toda a conta, obviamente, mas eu sempre estresso o cenário para mostrar aqui todas as possibilidades. Então 46% a gente atingiu o quê? A demanda mínima, que é a soma, ó, vamos voltar aqui, ó. Eu vou voltar aqui agora, financeiro, crédito associativo, vou clicar aqui, ó, 46% de unidades vendidas, é aqui, ó, nesse mês 9 de 2026, por quê? São 138 unidades, se você fizer aí 138 e dividir por 300, que é o total das unidades, você vai ver que é este número aqui, 46% de unidades vendidas, tá? Por outro lado, se eu volto aqui, ó, o que a gente tem aqui, ó, 36% de obra, tá? Então, voltando aqui na nossa conta, as unidades vendidas aqui, ó, se eu somar, aqui já tá dando 138, né? E por que 46? Porque as velocidades de venda são uniformes. Se eu tivesse velocidade diferente, eu poderia atingir demanda mínima antes ou depois, tá? E aqui, ó, se eu multiplicar, então se eu pegar aqui, ó, 350 vezes 80%, dá 280 mil, vezes 115, vai dar um número aí, se eu pegar aqui, ó, eu não fiz essa conta, mas se eu pegar isso vezes esse cara aqui, eu tenho 32 milhões, só que a obra só evoluiu 36%. Então, 32 milhões vezes 36%, se você fizer a conta aí, você vai chegar nesse número aqui, que é 11
3.592.000, tá? Se eu olhar aqui, ó, é o mesmo conceito. Se eu pegar aqui, ó, 50, ó, tem aqui a unidades de um dormitório, 262 vezes 80% das 210, vezes 23, que são as unidades vendidas, vezes 36% de obra, você vai chegar no número aqui de 1.738.000. E se eu somar 11.592 com 738, a gente tem 13.330. E aí, ó, olha aqui, ó, chegamos no número 13.330 e 800. Ou seja, essa é a matemática para fazer a conta do fluxo do crédito associativo. No mês posterior, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, ó, das 144 unidades, tá? Que agora ele pega as diferenças, né? Então ele vai pegar o 44% de evolução de obra, tá? Só que aí já desconto o que foi depositado, por isso que o valor, já desconto que já foi aportado no fluxo, por isso que o valor é menor aqui, ou seja, é só a movimentação mensal, não é o acumulado, tá vendo? Então aqui, ó, a obra evoluiu um pouco mais, né? E aí você tem aqui mais vendas acontecendo, e nesse mês ele liberou 3.700.000, 3.670.000, tá? Ou seja, se eu pegar o total liberado aqui é 13.330 mais 3.660, vai dar mais ou menos uns 17 milhões aqui, tá? Já liberado, já depositado na conta do incorporador. Aqui é o mesmo conceito, ele pega, ó, 52% de 150 unidades vendidas, faz aquela continha lá que eu fiz já para vocês, falando o seguinte, ó, ele vai pegar lá de cada unidade o que evoluiu nessa, ele deposita esse percentual. Só que ele já desconta o que já foi depositado, até dar o total do associativo, tá? Então, qual que é o total do associativo? Se eu sair aqui, ó, então ele vai fazer essa conta até zerar, até bater 100% da obra, tá? Da obra acumulada. Então, se a gente for aqui agora, onde é que está o reflexo disso? Está aqui na capa, tá? Então eu vejo aqui, ó, que ele distribuiu esses 80.500.000, tá? A fração do terreno eu deixei zerado. O PJ eu vou responder depois, eu também vou mexer aqui na fração do terreno para você ver ainda um pouco mais, mas queria que você entendesse isso com valor zerado para você entender o conceito, tá? Para ter clareza do conceito. E aqui, ó, os 80.500.000, tá vendo? Ele refletiu aqui, 9 de 2026, 13.330, aí vai indo, tá? Até bater o que? O total do associativo. O que é o total do associativo? É 80% do VGV, tá? Então, se a gente pegar, por que é 80%? Porque na tabela de vendas a gente definiu lá que a parcela CEF é 80% do valor da unidade. Lembra? Se eu voltar aqui, ó, aqui no empreendimento, ó, de novo, ó, a parcela CEF tá aqui e ela é o quê? 80% do valor da unidade. Isso nas duas estruturas aqui, ó, que é a mesma coisa, tá vendo? Então, se ela é 80% em todas as unidades, a parcela CEF é 80%. Se eu for aqui na capa, eu vou ver exatamente 80% do VGV. Tá vendo aqui, ó? Tenho 100.625.000, 80.500.000, o que é 80% do VGV. O restante, o que é? O incorporador recebe 20 milhões direto. Ou seja, percebeu o fechamento dos números aqui? Então, tudo está amarrado. É importante ter esse entendimento, tá? Lembrando aqui, ó, que a gente tem uma particularidade aqui que é importante a gente debater um pouco sobre, tá? O que acontece? A obra acaba nesse mês aqui, ó, tá? Ou seja, aqui, ó, no mês 36, que é 1 de 2028, eu tenho entrega de chaves, tá? E aí, como é que funciona, né? Você tem o depósito dessas parcelas, né? Até, vamos entender o seguinte, que até esse mês aqui, ó, todas as vendas que você teve, 100% das vendas, você vai receber tudo delas, tá? Porque eu deixei a parcela de habite zerada, tá? Mas aqui também você recebe dependendo da configuração. Daqui por diante, tudo vem à vista. Por quê? Porque a obra já terminou, tá claro? Então é venda à vista, ele distribui o fluxo à vista aqui, e aí ele trata aqui uma parte direta e a outra parte em associativo. Isso é muito raro acontecer, mas só como eu tive que estressar o cenário para você ver, é assim que funciona, tá? Então agora vamos às particularidades do fluxo do crédito associativo. Então agora eu vou fazer outras manobras aqui para você entender o que você tem de recurso. Então, se eu clicar aqui, ó, eu deixei o valor de avaliação do terreno zerado, tá? O terreno não compõe demanda e eu tenho alguns prazos na configuração que eu também não mexi neles. E aí eu vou te mostrar aqui agora. Primeira coisa, deixa eu ver aqui, o terreno nosso está 5 milhões. Eu posso deixar 5 milhões para a gente fazer o exercício. Se eu quiser, aumento mais um pouquinho só para você ver como é que funciona, tá? Vou deixar lá 5 milhões. Então, vamos aqui, ó. Valor de avaliação de terreno, vou colocar aqui, ó, 5 milhões, beleza? Então tá aqui já definido. Aí o que eu faço aqui, ó? Vou deixar não compõe demanda. Primeira coisa que você vai ver aqui é o seguinte, ó. Então, ó, olha aqui, ó, como é que a coisa fica. Deixa eu ver aqui, ó. Cada unidade tem uma fração do terreno de R$ 16.666. Então, como é que é feita essa conta? Se eu pegar 300 unidades, tá? Ó, o valor de avaliação que eu considerei aqui são 5 milhões. Então, se eu pegar 5 milhões e dividir pelas 300 unidades, eu vou chegar nesse valor de fração aqui, ó, 16. É assim que a gente faz a conta aqui, tá? E é assim também que funciona na Caixa Econômica. Uma vez que eu tenho isso, o que vai acontecer, né?
eu vou mostrar lá, lembra que a gente tinha de associativo 80 milhões, que era 80% do VGV, beleza? Então, olha aqui, ó, a gente já tem uma diferença aqui, ó. Isso aqui, ó, continua tudo igual, só o associativo que vai mudar. Esse cara aqui vai mudar. E vai ficar claríssimo para você quando eu entrar na capa. Porque como é que a Caixa trabalha, né? Vou entrar aqui na capa e vou mostrar aqui para você. Então, ó, lembra que a gente tinha 80 milhões aqui de crédito associativo e a fração do terreno estava zerada? Então, se você colocar mais valor de avaliação do terreno, esse valor diminui. Porque o teto do que você considerou na sua tabela de vendas é 80% do VGV. O teto de financiamento da Caixa. Então, eu vou mexer nisso aqui para você ver. Ó. Vou mexer na avaliação do terreno, vou deixar ele de 10 milhões, você vai ver que vai cair esse valor para 70 milhões e 500 só. Venho aqui, vou no associativo e vou dar um editar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, 10. Não é mais 5, é 10. O dinheiro, a quantidade de dinheiro que você combinou com a Caixa, na sua viabilidade vai continuar o mesmo. O que muda é a distribuição. Vai ficar claro aqui, ó. Então, ó, tá vendo? Agora não é mais 80 de associativo. Não é mais 75 e 500. Agora é 70 e 500 e 10 milhões de fração de terreno. Se você somar, vai dar sempre os mesmos 80 e 500. O que muda isso é a forma de encaixar esse dinheiro na sua viabilidade. E agora vai ficar bem claro aqui, ó. Vou mostrar aqui embaixo. Ó, tá vendo? Eu tenho aqui, esquece crédito PJ. Isso aqui a gente vai falar em outro vídeo. Mas eu tenho aqui, ó, 70 e 500 de medição de obra, que não é mais 80 milhões, agora é 70 e 500, porque 10 milhões é de fração de terreno, tá vendo? Então ele vai distribuir o quê? O dinheiro, os 80 milhões é o mesmo, só que agora eu tô falando pro oferta terreno, e a Caixa também analisa desse jeito, que 10 milhões é de fração de terreno. E aqui, ó, esses 10 milhões você recebe ele conforme o seu fluxo de vendas. Tem particularidade aí de prazo, que já vou explicar. Tô explicando a mecânica do negócio aqui primeiro, tá? Então você vê aqui o seguinte, que agora você tem distribuição de fração de terreno, só que você só vai atender a sua demanda mínima, apesar dela chegar aqui na frente, a Caixa entende o seguinte, cara, o incorporador já comprou o terreno, então eu tenho que repassar o valor de fração do terreno. Obviamente quem dá esse valor de avaliação do terreno é a Caixa, mas se você apertou bem o cara lá quando está comprando o terreno, do proprietário do terreno, o teu valor vai estar muito próximo da Caixa e às vezes até o da Caixa está um pouquinho maior do que o que você negocia com o proprietário. Mas qual que é a lógica aqui? A Caixa, se você aprovou um projeto lá e se você começou a vender, independente de atingir demanda mínima ou não, você já vai receber fração de terreno, tá? Ou seja, eu estou tendo venda aqui, ó. O que é esse 700 mil? Vamos entender o que é ele? Então se eu pegar aqui, ó, 21 unidades. Então vamos lá, vou entrar aqui para você entender. Aqui você também vê este número. O que é esses 700 mil aqui, ó, no primeiro mês de venda, tá vendo? Você vai pegar 21 unidades que você vendeu nesse mês e vai multiplicar, porque agora eu mudei para 10 milhões, né? Tava em 5, mas mudei para 10. Então a fração do terreno é mais 16 mil, é 33. Se eu voltar aqui, ó, eu vou voltar só para a gente ficar no mesmo raciocínio e ele vai mudar, você vai ver. Então são 5 milhões. Ó, se eu for aqui agora, ó, tá vendo? 16 milhões. Se eu pegar 21 e multiplicar por este valor aqui, ó, eu chego nesse cara aqui. Ou seja, você vende e já recebe. Então, ó, eu tô colocando as particularidades. Tem mais particularidades, tá? Você vende aqui, ó, vende 21. 21 vezes 16, 666, vai dar 350 mil. Aqui tem mais 21 a venda, tá? Mais 350 mil. Aqui tem mais 21, mais 350. Aqui mais 9. E aí você tem mais 150 aqui. Percebe o seguinte, que se eu somar isso aqui agora, essa curva de crédito associativo aqui vai dar 75 milhões e não mais 80. Ficou claro? Por quê? Porque eu mudei a forma de receber, porque eu estou recebendo fração de terreno antes. Porque o bolo de dinheiro que eu recebo da Caixa, eu como incorporador, é exatamente o mesmo, ele não muda, tá? É 80% do VGV porque eu configurei isso nas vendas, tá bom? Então, agora vamos tratar as particularidades aqui. Ainda tem mais, gente. Calma aí que tem mais. Ó, então, ó, já entendemos que é a demanda mínima, já entendemos que é o valor de avaliação do terreno. E agora eu vou colocar aqui uma outra configuração. Primeiro, antes de mexer nisso aqui, ó, eu vou mostrar para você o efeito desse cara aqui. Ó. O que é carência de aprovação? Imagina o seguinte, ó, isso aqui vai mexer principalmente com esse cara aqui, ó, tá? Fração de terreno. Então, ó, olha para esse mês aqui, ó. Primeiro mês de vendas considerado pela Caixa Econômica, né? Para o meu financiamento é 7 de 2025, que bate com esse cara aqui, ó, 7 de 2025, beleza? O que vai acontecer? Olha só, imagina o seguinte, que eu tenho uma turma que faz análise de crédito que fala para mim o seguinte, olha, para eu aprovar a pasta do seu mutuário, do cliente, do cara, da família que vai morar naquele apartamento, eu tenho uma carência aqui, ó, que você não vai vender nesse mês, eu vou aprovar nesse mês. Não consigo isso. Eu vou precisar de 2 meses. Tá? Então você vai ver que não é mais o mês 7, vai ir para o mês 9. E isso tem impacto, tá? Então aqui, ó, agora já está no mês 9, não é mais mês 7, tá? Ele faz exatamente a mesma conta e ele considera o seguinte, e isso eu estou falando de recebível de associativo. Se eu voltar lá na viabilidade, opa, peraí, deixa eu pegar a nossa viabilidade aqui, ó, dar um visualizar, o que acontece aqui, ó? Ó, eu vendi a partir do mês 7 de 2025, eu estou vendendo, e o que é direto eu já recebo no primeiro mês, mas o que não é direto é de crédito associativo, que é a composição desses dois caras aqui, eu vou receber.
depois de 2 meses, tá vendo? Mês de venda aqui, ó, passa 1, no segundo eu recebo. Por que isso? Porque a galera que aprova o crédito, que trabalha pra gente, não consegue aprovar no mesmo mês. Ele pede aqui, ó, 2 meses. Então é importante você entender isso. Tem mais configuração aqui, ó. Eu vou colocar aqui o seguinte, que o terreno, ele compõe a demanda, tá? Então, e aí eu vou subir o valor do terreno aqui pra gente entender. Vou deixar ele 10 milhões para dar mais impacto, tá? Eu vou dar um alterar aqui e vou explicar para você o seguinte. Agora a nossa obra caiu, nosso fluxo de crédito associativo ele caiu, porque o nosso total é de 80, ele caiu para 70, porque eu coloquei esse cara aqui de 10, né? E aí está distribuindo frações de terreno. O que acontece? Lembra? Aqui, ó, até esse cara aqui, ó, não muda nada. Esse quadrado aqui, ó, todas essas colunas não mudam nada. Nada. Até essa daqui também não muda, aqui muda o valor, né? Mas, ó, tudo isso aqui, ó, não muda nada. O que muda é se eu colocar o valor aqui de fração, né? E aí ele vai movimentar aqui, né? Ou seja, o que eu colocar aqui de fração, ele vai diminuir aqui, e o que eu tirar de fração, ele aumenta aqui, porque o bolo do dinheiro é o mesmo, né? Mas, se eu colocar que compõe a demanda, é importante você entender o seguinte. Olha, a nossa demanda ela é atingida em 9 de 2026. Grava essa data. É importante você gravar essa data. 9 de 2026. Eu vou colocar lá agora que o terreno compõe a demanda. Então, eu vou colocar aqui, ó. Compõe a demanda sim. Vou dar um alterar e vou dar um fechar. Quando eu venho aqui agora, o que acontece? A nossa demanda, ela é atingida sem pôr o terreno. Agora o terreno está compondo a demanda. Então, no mês 9, se a gente não colocasse o terreno para compor a demanda, o que acontece? O terreno, se a gente não colocar, né? O que vai acontecer? A gente tem uma nova configuração aqui. Se a gente não tivesse colocado, a gente ia atingir a demanda aqui, ó, no mês 9 de 2026. Mas como a gente colocou um terreno no valor de 10 milhões e que ele compõe a demanda, você tem duas movimentações aqui. A primeira, que a medição de obra, ele antecipa o que é possível. Nesse caso, ele antecipou, tá vendo aqui, ó, para o mês 7. Ó, com 22% de obra. Por quê? Porque o que acontece aqui? Ó? Tá vendo aqui? Ó? Tá vendo? 15 milhões. Eu tô falando para a Caixa Econômica. Então, ó, a gente antecipou aqui do mês 9 para o mês 7. E aí eu vou colocar lá, ó, não compõe a demanda. Vou colocar, ó, alterar aqui. Ó. Então, a conta é o seguinte. Ó, se não compõe a demanda do terreno, eu vendi 21 unidades, recebi 5 milhões e 600. E tô recebendo fração de terreno aqui. Ah, mas eu vou dar o terreno para compor a demanda. O que vai acontecer? Vem aqui, ó, vou dar um sim. E altero. Vou dar um fechar aqui, ó. Ou seja, aqui era 5 milhões, lembra? Só que agora aparece o contrato, mais a obra, mais o terreno, que são esses 10 milhões aqui, tá? De novo, ó, olha isso aqui, ó. 15 milhões no primeiro mês, mais, então, 5.600 mais 10, ó. Vou tirar para você ver. Vou vir aqui, vou deixar não, vou fechar, ó, vou visualizar aqui, ó, agora é só as vendas mais a obra. Então são 10 milhões, desculpa, 5 milhões e 600, e esses 10 milhões ele tá onde? Tá aqui, ó. Tá? Então, se eu dou o terreno como garantia, né, o que vai acontecer? Na conta da Caixa, no primeiro mês, você tem 10 milhões mais 5 milhões e 600 de venda, ou seja, vai para 15 milhões aqui. Por isso que você antecipa a sua medição de obra. Porém, olha isso aqui, ó. A liberação, ó, mês 9 de 2026, ó, a liberação da primeira fração, do recebimento da primeira fração de terreno, ele vai dar o acumulado aqui, ó, se eu multiplicar 126 por 33, eu vou chegar nesses 4 milhões e 200. O que ele faz? Ele só vai liberar o recebimento da fração do terreno quando o terreno quando livrar o terreno da garantia da demanda mínima. Deixa eu explicar isso melhor. Mas é o seguinte, eu dei o terreno como garantia para formar a demanda mínima, certo? E aí, se eu dei o terreno, eu não posso contar com ele. Então eu não conto com ele, fica zerado aqui, ó, tá? Se eu colocar lá, ó, que eu não dei o terreno, o que vai acontecer? É aquele reflexo que a gente já viu. Ó, tá vendo? Cai para 5, não é mais 10, só que eu começo a receber fração de terreno. Por quê? Porque eu não dei ele como garantia na demanda mínima, para calcular a demanda mínima. Se eu dou ele como garantia, eu coloco ele aqui, ó, sim, compõe a demanda, o que vai acontecer aqui? Ó? Ele está nessa conta aqui. E para ele sair dessa conta, ele só vai perder a função, ele só não vai mais fazer parte da garantia quando a demanda mínima sem ele for atingida. Ficou claro? Por quê? Porque aí ele não faz mais parte da garantia. Quando é que a gente atinge a demanda mínima sem compor o terreno na demanda? Ó, 9 de 2026. Ó, aqui, ó, demanda atingida, beleza? Presta atenção nisso. Agora eu vou colocar, ó, e aqui também, ó, tá vendo? Ó, presta atenção nesse cara aqui, ó. Agora eu vou colocar ele aqui assim, ó, dessa forma. Ele compõe a demanda. Ó, o que vai acontecer? Ó, no mês 9. Sacou? Entendeu? Então é assim que a conta é feita, tá? E não paramos por aí, tem mais detalhe. Vamos ver aqui, ó. Eu vou colocar aqui a carência de aprovação, a gente já falou, o terreno compõe a demanda. Eu vou deixar aqui o terreno não compõe a demanda, tá? E vou deixar ele zerado só para fazer uma outra conta aqui para você entender, tá? Vou dar um alterar aqui, ó. A gente voltou naquele parâmetro mais antigo, no começo dessa apresentação, tá bom? Então, para eu fazer um exercício aqui para você entender. Então, deixa eu fazer aqui um exercício. Eu vou mudar a velocidade de vendas também, para você ver como isso aqui vai ficar claríssimo. Eu vou colocar uma velocidade de vendas de 3 meses. Ó,
escolher, vou dar um salvar aqui e vou fazer isso também com a outra estrutura. Vem aqui, vou colocar 3 meses de velocidade de vendas. Ó. Então, você está vendendo tudo muito rápido, é só para você ver o efeito disso. É importante você entender o efeito disso. O que nós vamos falar agora? Nós vamos falar de parcela de habite, tá? Então eu vou vir aqui, ó. O que é a parcela de habite? A Caixa, ela trata todo incorporador como empreiteiro. O que ela faz? Ó, então, eu vou, toda vez que eu medir a sua obra, eu vou reter, vou fazer uma retenção de 5%. Por exemplo, se a Caixa medir 10% da sua obra, ela vai repassar 9,5%, e esse meio dos 10% da medição, que é 5% dos 10, né? Ele só vai ser repassado no final. Então eu vou colocar aqui, e isso é padrão, tá? Vou colocar aqui, ó, alterar 5%. Já coloquei aqui, eu reduzi a velocidade de vendas para você ver o impacto, né? Então, ó, atingiu a demanda muito rápido aqui, né? E aí, olha só, tá vendo aqui, ó? Percebe que a obra aqui, ela anda 1 mais 1, 700, 700, né? E aí, no final, ela dá essa porrada aqui, ó. Por que isso acontece? Né? Porque ela vai fazer a última medição. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Vamos ver se no fluxo fica mais fácil da gente entender. Tá vendo aqui, ó? Ela vai medindo aqui e aqui ela dá uma porrada. Por quê? Porque a obra termina aqui. Tá vendo? Então, no último mês aqui, ela dá aquela porradona dos 80 milhões. Ou seja, se eu pegar aqui 80 milhões e 500, se eu multiplicar, eu vou chegar... se eu multiplicar por 5%, eu chego nesse valor. Lembrando o seguinte, então, que eu tenho aqui, ó, mais a medição do mês. Então, ele já considerou aqui. Então, por isso que dá um pouco mais, né? Se eu pegar aqui, ó, pode ver, ó, tem a medição de 1% da obra aqui, né? Que é 500 mil. Então, eu tenho 500 mil mais 5% de liberação da Caixa. Por quê? Porque eu consegui, no mês de entrega, tirar o habite. Mas nem todo mundo consegue isso. E aí, o que a pessoa faz? Ela vem aqui e fala, não, cara, eu consigo liberar o habite depois de, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 3 meses. Então, o que vai acontecer? Vou lá no fluxo de novo. Ó, vem aqui, ó, tá vendo? A parcela de habite está saindo, a obra a gente está terminando aqui, e a parcela de habite está saindo lá em 3 de 2028, que é 5% de 8 milhões e, vamos ver lá, vamos visualizar. Se eu pegar aqui, ó, tá vendo? A medição de crédito associativo são 80 milhões e 500. Então, se eu pegar 5% tá dando 4 milhões e 25, tá? Uma outra coisa importante, última coisa que eu vou falar aqui nesse vídeo, mas é relevante para você saber é o seguinte. Se eu der aqui um editar e for no financeiro e colocar aqui, ó, na parte de geral aqui, ó, vou colocar aqui, ó, inflação da receita, eu vou colocar um número aqui, ó, de 5% e inflação da obra de 5%, tá? Quem trabalha com Minha Casa Minha Vida tem que ter essa referência, por quê? Porque a Caixa, ela não faz atualização monetária dos contratos. Então, se você teve lá 80 milhões aprovado em crédito associativo, corre para entregar sua obra, porque se você tiver um problema inflacionário no custo, a Caixa não quer nem saber. E se eu dou um visualizar aqui, ó, o que acontece? Tá vendo? Isso vai ficar claro aqui para você, ó. Colocamos lá, tem esse botão aqui, ó, que chama inflação e nominal. Quando eu clico aqui, ó, no nominal, eu cliquei no, ó, vou clicar no nominal. Então, nominal quer dizer o seguinte, que eu estou olhando a viabilidade, ó, 100 milhões e 625, eu não tenho inflação em nada aqui, ó. Olha o resultado, 17 milhões, beleza? Ou 21%. Se eu for aqui e falar o seguinte, ó, vou clicar nesse botão chamado inflação, ele vai considerar 5% de inflação na receita direta e 5% que eu coloquei na obra. Então, olha só, o crédito associativo, ele não inflaciona, ele inflacionou a receita de vendas direta. Vou clicar aqui de novo. 20 milhões e 125 sem inflação e 80 milhões e 500 sem inflação. Com inflação, você só tem esses 21 milhões aqui, só ele cresce, né? Ele sai de 20 e vai para 21, porque aqui sim você pode inflacionar o seu recebível direto. O que você recebe na Caixa, não. A obra vai acontecer a mesma coisa. Você vai ver uma obra aqui, ó, de 50 milhões, mas quando você clica aqui na versão inflacionada, ela sobe para 54 milhões e 700. Logo, se eu clicar aqui em nominal, o meu resultado de 17 ou de 21, o que vai acontecer com ele? Olha só como é cruel isso. Ele cai para 14 e para 17. Então, é sempre bom olhar esses números, tá? Eu sei que é difícil fazer projeção de inflação, mas é bom simular para você ver qual o risco que você está correndo no Minha Casa Minha Vida, se você demorar para entregar sua obra, tá bom? Então, gente, é isso aí. Muito obrigado. Desejo sucesso nos negócios e até o próximo vídeo.